Uma comissão da Câmara dos Deputados em Brasília vai analisar a criação da empresa comercializadora de etanol, que é um empreendimento conjunto entre as empresas Vibra Energia e a Compersucar. Com a criação dessa nova empresa, a SCE promete ser a maior comercializadora de etanol do país. A gente vai falar como funciona esse empreendimento conjunto e os impactos para a economia. Quem conversa comigo sobre esse assunto é o economista Renato Ribeiro. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar entendendo, o que é um empreendimento conjunto. Sim. O empreendimento conjunto, também chamado de joint venture, é uma associação econômica para algum fim, né? Isso é muito comum desde a década de 80, que empresas, na sua maioria, duas grandes empresas, se juntam para poder criar um novo empreendimento que tenha ali um propósito específico. Então, a joint venture, ela procura ali meios econômicos mais interessantes para que você possa subsidiar o seu produto ou serviço de uma maneira que seja mais consistente e também seja mais atrativa ao consumidor. Então, esses empreendimentos conjuntos, ele tem, além de objetivos econômicos, objetivos também sociais, que no caso é beneficiar a sociedade por algum motivo, de alguma maneira, né? Então, essa relação entre as empresas, geralmente elas trazem esses benefícios devido à força com que essas empresas elas acabam ganhando no mercado. Nós temos um exemplo muito claro, que aconteceu na década de 80, que foi a união entre a Volkswagen e a Ford aqui no Brasil, gerando então a joint venture, um empreendimento conjunto, e eles tinham como objetivo naquela época comercializar, peças, automóveis e outros produtos também, para que pudessem, subsidiar isso de uma maneira mais dinâmica ao consumidor. Esse é um exemplo que nós temos aqui no Brasil. E fora também, esses empreendimentos conjuntos, a joint venture, o maior exemplo, inclusive um dos mais citados, quando se estuda economia, foi a união da Siemens com a Nokia, criando ali um conglomerado que possibilitou a venda de equipamentos, produtos e tecnologias com uma precisão maior e também com preços mais atrativos, Liara. E a gente está falando desse exemplo aqui, que são duas grandes empresas de etanol. A gente sabe do aumento dos combustíveis, do etanol também. Qual pode ser o impacto na vida do consumidor final com a união dessas duas empresas? Sim. Ontem foi noticiado, através da Comissão de Minas e Energia, esse possível entrelaçamento entre essas empresas, criando a empresa comercializadora de etanol, a SCE. Caso isso ocorra e realmente tudo isso, venha à tona, de uma maneira muito concisa, é possível você estar vendendo o etanol diretamente para os postos de gasolina sem um intermediário, porque essa união fará com que a distribuidora e também a refinaria ela tenha ali o poder de barganha em uma empresa apenas, né? Isso pode subsidiar valores mais interessantes ao consumidor final. Por exemplo, quando você tem um primeiro indicador, uma primeira empresa que fornece para uma distribuidora e logo depois se fornece para os postos de combustíveis, que atende à sociedade de maneira geral, isso gera um custo tanto tributário, logístico, operacional grande. E todos esses custos devem ser repassados aos consumidores, o que gera, de repente, custos maiores para que você possa adquirir esse produto, no caso, o etanol. Quando essa empresa for formada, se tudo isso der bastante certo, eu tenho ali a incidência menor desses custos operacionais, tributários e logísticos, possibilitando a comercialização desse produto com um valor teoricamente mais atrativo e, consequentemente, eu consigo repassar isso ao meu consumidor de uma maneira menos onerosa, ou seja, um preço mais baixo ao consumidor final. E isso seria bastante interessante para poder amenizar um pouco dos impactos que o custo dos combustíveis está tendo ultimamente, comprometendo, obviamente, a renda das famílias. Então, isso seria interessante nesse sentido, Gabi. Renato, eu agradeço muito a sua participação aqui no TJ Goiás, esclareceu bastante aqui para a gente. Muito obrigada e uma boa tarde para você. Eu que agradeço, tenha uma excelente tarde.